Amém. Queridos, antes de começar, eu queria ler um texto da Bíblia com vocês, dois textos da Bíblia com vocês. Está em 2 Coríntios, capítulo 5 e 19. Pedi para colocar aqui na projeção, capítulo 5 e 19 de 2 Coríntios. Está escrito assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vamos voltar ao versículo anterior? Vamos ler todos juntos esse daí? O versículo anterior a esse, por favor, ao 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Vamos falar mais uma vez bem forte. Porque pela graça sois salvos. Só as duas últimas sentenças. E isto não vem de vós. Mais uma vez. Isto não vem de vós. O que é isso? O que é isto? É um dom de Deus. Amém. Eu queria falar nessa noite um tema chamado A Cruz do Meu Salvador. A Cruz do Meu Salvador. A Cruz do Meu Salvador, ou a morte de Jesus na cruz. Todas as vezes que eu falar cruz, eu estou dizendo a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz não é um espetáculo de horror apenas para mostrar para as pessoas, para a sociedade, como uma sociedade má, o que elas fazem com pessoas boas que querem mudar e ajudar as outras pessoas. É mais significativa do que isto. A morte de Jesus na cruz, ela tem significados profundos, bíblicos. Na verdade, toda a Escritura gira em torno desse evento, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Jesus até mandou que os seus discípulos, quando se reunissem, deveriam fazer uma refeição chamada a ceia. E esta refeição, ou a ceia, era para lembrar, e sempre lembrar, trazer na memória, a respeito da sua morte. Ele não disse para a gente sentar à mesa para conversarmos simplesmente a respeito dos seus ensinamentos. Devemos fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos sentar à sua mesa para lembrarmos da sua morte. A morte de Jesus, ela tem significados eternos, profundos. E nessa noite eu queria falar com você
uma das mensagens mais simples, mais faladas na vida da igreja, na vida dos discípulos de Jesus a respeito da sua cruz e o seu significado. Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer criança, aqui em Goiânia, no Brasil, principalmente no nosso país, se você perguntar para qualquer pessoa, pode ser ela de qualquer religião, pode ser ela até ateia, se você perguntasse assim para ela, por que Jesus morreu? Qualquer pessoa iria dizer, ele morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar. E esse texto está dizendo para nós, os dois textos que nós lemos, o primeiro diz, Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Deus está interessado em salvar cada ser humano que Ele ama. E eu queria, antes de colocar alguns pontos, dizer para você que a intenção de Deus sempre é salvar. A intenção de Deus em aproximar de você, em se aproximar de mim, Ele tem o interesse primeiro de trazer a cada um de nós a experiência da salvação. E ser salvo a respeito da salvação, eu gostaria de dizer assim, porque a Bíblia diz que ninguém pode, por seus méritos, alcançar a salvação. Nenhum ser humano é tão bom assim o suficiente para conseguir ser salvo. Deus não está assim, com uma balança nas mãos para medir, para pesar as nossas obras, para que no final Ele possa dizer, se esta pessoa ela fez mais coisas boas, portanto está salvo, ou mais coisas ruins, portanto está perdida, condenada. O homem não consegue por ele mesmo ser tão bom para que através da sua virtude alcançar algum benefício de Deus, a salvação em Deus. Então a salvação, como nós lemos no texto, não vem de obras. Vamos ver o versículo 9 de Efésios? Olha o que diz o Efésios 9. Efésios 2:9. Efésios 2:9. Não de obras. Vamos dizer? A salvação vem de obras? Não. Você pode cansar, você pode ser o cara mais legal desse planeta Terra. O cara mais bonzinho, o cara que não faz mal a ninguém. Não de obras. Por quê? Para que ninguém fique se gloriando. Ninguém fique se achando. Ninguém fique pensando, como assim eu vou ser condenado? Logo eu, uma pessoa tão bondosa. Não, a salvação não é fruto da bondade humana de nenhum de nós. O melhor ser humano entre nós ainda é tão pecador. O melhor ser humano, a melhor mulher, o melhor homem que já pisou esse planeta Terra, com exceção de Jesus, é tão pecador ainda. A salvação não vem por obras de ninguém. Você pode dar cesta básica até o seu último centavo. Isso não produz salvação. Ninguém é salvo porque fez alguma coisa boa, diz a Bíblia. Não vem de obras para que ninguém fique se achando. A salvação também não é um resultado produzido, promovido pela religião. Nenhuma religião pode ser a mediadora entre Deus e os homens. Nenhuma religião ela é a fiadora, a promotora, a garantidora da salvação de alguém. Ir para qualquer religião, seja ela de origem afro, seja ela de origem católica, evangélica, seja ela de qualquer religião que for, religião nenhuma, porque você é muito religioso, não diz que você é alguém que foi agraciado por Deus porque é religioso. Você não alcança a salvação pelos ritos religiosos. Pode orar até ficar rouco. Você não vai ser salvo porque você ora muito ou porque você ora pouco.
Você não é salvo porque você obedece e vem à igreja e vem aos cultos todo final de semana. Ninguém é salvo porque é evangélico. Ninguém é salvo porque é espírita. Ninguém é salvo porque é católico. Ninguém é salvo por causa de um conhecimento que tem. Conhecimento só por ter conhecimento não salva você, não salva nenhuma pessoa. Por quê? Porque o ser humano e nenhuma entidade humana, nenhuma instituição humana tem a capacidade de salvar alguém. Porque se assim fosse, não era necessário Jesus morrer por nós. A morte de Jesus por nós é uma fala de Deus dizendo a nós: vocês estão perdidos e a única maneira que tem de vocês serem salvos é se Deus mesmo fizer alguma coisa por nós. Queria ler alguns versículos que diz que Deus é o Salvador. Deus é o Salvador. Isaías capítulo 43, 11. Deus é o Salvador. Vamos ler 43, 11 de Isaías. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Mais uma vez, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Nenhuma outra pessoa pode trazer salvação para nós. Deus está dizendo que Ele é o Salvador. Ainda, Isaías 45, 21 e 22. Isaías 45, 21 e 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez ouvir isso desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Não há Salvador além de Deus. Salmos 27, 1. Salmos 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Último texto aqui, do Velho Testamento, Oséias 13, 4. Oséias 13, 4. Olha o que diz a Bíblia. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Deus falando para nós, lá antes de Jesus nascer, que Ele, o próprio Deus, é o Salvador. Deus é o Salvador. É assim que a Bíblia apresenta o nosso Criador. Que o nosso Criador, o nosso Deus, Ele tem uma atitude para conosco. E essa atitude para conosco, Ele chama para si a responsabilidade de salvar. Agora veja só quem é esse Salvador no Novo Testamento. Como Ele se apresenta no Novo Testamento. É o mesmo Salvador. Olha, Tito capítulo 2, 13 e 14. Tito, capítulo 2, 13 e 14, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Ou seja, esse Deus que está falando conosco lá no Velho Testamento, Ele está falando conosco agora, que esse grande Salvador é Cristo Jesus, o grande Deus. Agora vamos ver aí o texto de Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em matéria de salvação, Deus é o Salvador e Ele está em Cristo Jesus. Ele se apresenta, Deus encarnado em Jesus, se fez um ser humano em Jesus, nasceu de uma mulher, se fez um de nós, para que através da sua vida Ele pudesse nos salvar. E eu queria falar então sobre o que essa morte de Jesus, o que é salvar? Porque talvez você e eu, nós somos pessoas assim, a gente não mata, não rouba, né? A gente não furta, a gente não fica desejando mal para as pessoas, e a gente pensa assim, eu não preciso de salvação, porque afinal de contas eu não sou assim, tão perdidão assim. O ser humano pode dizer, eu não sou tão perdido assim. Mas na verdade Deus considera que cada ser humano precisa do Salvador. Cada ser humano precisa de alguém que se interesse por ele de tal maneira que o salve.
Nós não podemos admitir de forma alguma, irmãos, que a salvação é fruto da nossa vida, do nosso esforço e da nossa atitude. Agora olha aqui para mim. Você não tem dificuldade de acreditar que Deus salvou você sem que você tenha que fazer alguma coisa para isso. Que Deus salva o ser humano sem que o ser humano tenha que fazer alguma coisa para ser salvo. Você acredita nisso. O que você não acredita é que depois de receber o perdão de Deus, Deus é capaz de manter você salvo. É assim, não, Deus me deu a salvação, mas agora eu preciso manter-me salvo com meu esforço. É uma salvação que começa de graça, mas não termina de graça. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é verdade. Você não é salvo porque você é muito bom de igreja. Você não é salvo e você não mantém a salvação, alguém não mantém a sua salvação, não é porque é muito bom de religião. A salvação é um ato da graça e da bondade de Deus, agora, todo dia e sempre. Quando você está muito bem, agora que voltou do retiro, mas você estava também seguro quando você estava muito ruim na sua experiência espiritual. A salvação é uma dádiva de Deus para o ser humano, e de vez em quando a gente fica esperto e fica feliz e se alegra em Deus, mas tem muitas vezes que a gente também fica como Pedro, que volta para o mar com vontade de voltar para a antiga vida, e ainda esse Deus é um Deus que nos mantém em salvação. Qual é a operação da cruz, ou a ação da cruz, onde ela afeta? Por que Jesus morreu de verdade? Para que ele morreu? Como é assim me salvar? Então, assim, a ação da cruz de Jesus. A ação da cruz de Jesus afeta 3 pessoas. A cruz de Jesus, ela atinge, ela interfere na realidade de 3 pessoas. A primeira pessoa que a cruz de Jesus, a morte de Jesus afeta, é o próprio Pai. O Pai, e nos traz de volta para Deus. A morte de Jesus é uma atitude diante de Deus para conosco. Deus morre na cruz porque tem alguma coisa em nós que nós fizemos contra Deus. Então, nosso problema primário, primeiro, mais importante, mais significativo, não tem a ver assim com o diabo. O nosso problema de sermos pecadores tem a ver com Deus. Um Deus justo faz justiça. E um Deus justo que faz justiça precisa condenar o pecador. Então nós precisamos de alguma coisa diante de Deus que resolva a nossa questão diante de Deus. E eu queria ler com vocês aqui Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ou seja, Deus tinha ordenanças para nós. E como nós não obedecemos às suas ordenanças, nós abrimos um problemaço para com Deus. E essas questões que nós temos com Deus nos era prejudicial. Porque Deus nos diz para a gente amar, a gente não consegue amar. Deus diz para a gente ser bondoso, a gente não consegue ser tão bondoso assim. A gente tem rancor, a gente tem muitas coisas no coração. E Deus diz que os mandamentos dele para nós nos é prejudicial. Por quê? Porque eu não consigo obedecer. Então os mandamentos de Deus que são santos, puros, justos e bons, eu não consigo obedecer. E como eu não consigo obedecer, eu atraí uma dívida. E a Bíblia diz que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, vamos dizer? Ele removeu como? Inteiramente. Todos os pecados da humanidade, de todas as pessoas que já nasceram, as que vão nascer ainda, Deus pegou todas as dívidas da humanidade, de cada ser humano. Nenhum deles ficou de fora dessa atitude de Deus, de levar a Cristo
toda a dívida humana e ele pega toda essa dívida que nos era prejudicial diante de Deus e que dava a Deus o direito de julgar a gente e nos condenar. Deus pegou, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, Deus pegou essa dívida que era sua e cravou inteiramente, removeu-a inteiramente, fazendo o quê? Encravando-a na cruz. Jesus é esse ser humano, esse Deus que se fez ser humano, cravado na cruz. Quando você, um romano, alguém lá da época de Jesus, olhando para ele, via apenas um homem sendo condenado. Mas Deus, quando olha para Jesus na cruz, ele vê o seu próprio sacrifício. Ele olha para Jesus na cruz e vê ali alguém que está sendo oferecido por Deus mesmo, como sendo sacrifício, em que Deus paga a conta a si mesmo de cada pecador. Deus que disse no Velho Testamento que Ele é o Salvador, Ele está fazendo isso agora. Deus não pode morrer, mas Ele precisa se fazer homem, como diz o livro de João, capítulo 1, que Deus se encarnou em Cristo, se fez um homem, e Ele está na cruz, e Deus pegou toda a dívida do homem e cravou-a inteiramente na cruz. Irmãos, de acordo com esse texto, nenhum ser humano precisa mais pagar suas dívidas para Deus, porque teve alguém que pagou as nossas dívidas por Deus. Por isso é graça. Como assim, pastor? Como assim os seres humanos não têm que pagar suas dívidas para com Deus e o assassino, ele não vai acertar as contas? A cruz é a salvação de todo assassino, de todo estuprador. Se você dizer, Deus, por que o Senhor vai salvar esse estuprador? Ele tem que pagar pelo seu crime, ele vai mostrar para você o crucificado. Removeu inteiramente, cravando na cruz, para que cada pecador, o mais miserável, o mais sujo entre nós, o mais pecador entre nós, ao se aproximar de Deus, vai se aproximar como alguém que foi totalmente perdoado. A cruz, a morte de Jesus na cruz, é o perdão de Deus oferecido a você, irmão, oferecido a mim. A morte de Jesus na cruz não é apenas alguma coisa horrorosa que aconteceu na humanidade. A morte de Jesus na cruz foi profetizada e ela foi executada para que através da morte de Jesus, cada pessoa pudesse ser perdoada por Deus. Então eu tenho um problema com Deus e a cruz de Jesus toca o coração de Deus e faz com que Deus olhe para nós como alguém perdoado. Deus nos perdoou em Cristo. Segundo lugar, segunda pessoa que Deus toca quando Ele morre na cruz é nós mesmos. É nós mesmos. A morte de Jesus na cruz nos traz de volta para a vida. É o que está escrito aí em Colossenses 2,13. Por favor, Colossenses 2,13. A vós outros que estáveis mortos. Vamos ler? E a vós outros que estáveis mortos, e pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. O que ele fez? Vos deu vida. Onde? Juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Cada delito, cada pecado. E o que ele nos deu? Vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos delitos e pecados. Ele nos traz de volta para Deus, mas Ele também toca os nossos corações. Irmãos, a morte de Jesus na cruz é para resolver o seu maior problema. A morte de Jesus na cruz é para resolver o maior problema da humanidade. Jesus não morreu na cruz para nos dar carro. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma casa nova. Jesus não morreu na cruz para que a gente pudesse ter casamento bom. É mais do que isso. É mais do que isso. A vida não está traduzida entre pessoas boas e pessoas ruins.
O nosso problema não tem a ver com a nossa saúde. Tem muitas pessoas que têm problemas graves de saúde, mas esse não é o maior problema da pessoa. Alguém que tem que lidar com a sua saúde. O maior problema dos seres humanos não é psicológico, emocional, ainda que a doença do século seja a depressão. Pessoas se matam por causa disso, é um grande problema, mas não é o maior problema. O maior problema da humanidade não é problema relacional. O maior problema da humanidade tem a ver se a humanidade está viva ou se está morta. Olha aqui para mim. A minha maior necessidade tem a ver com a resposta que você precisa responder. Você é alguém que está vivo ou você é alguém que está morto? Você está vivo ou você está morto? Você é um homem bom morto? Você é um homem religioso morto? Ou você e eu somos pessoas que recebemos uma nova vida? Não é se você é bom ou mal, não é se você é religioso ou se você não é religioso, não é se você é crente ou se você é ateu, é se você está vivo ou se você está morto. A cruz de Jesus é o lugar onde Deus quer reverter a situação do jardim, quando ele disse para aquele casal: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não é que você comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar doente e vai morrer e vai te enterrar. Não é só essa morte. A Bíblia fala pelo menos de 3 mortes. E uma das mortes que a Bíblia fala é essa relação rompida com Deus em que a humanidade está. Rompeu com Deus e morreu. E porque morreu, vai morrer na carne, e porque morreu espiritualmente, vai experimentar uma morte eterna, uma condenação eterna, um juízo eterno. E a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, que Deus vai pegar as pessoas que o rejeitaram, que rejeitaram o perdão. É muito duro dizer isso. Porque nós vivemos como humanidade, como se a vida não tivesse um dia de que os seres humanos vão ter que estar diante do grande juiz. E Deus há de separar as pessoas vivas das mortas, que ele chama de bodes e ovelhas. E vão separar elas. E vão jogá-la no lago de fogo, como diz a Bíblia. Muito duro isso. E não vão escapar desse dia as pessoas boazinhas. Não vão escapar desse dia as pessoas religiosas. Vão escapar desse dia as pessoas que receberam o perdão. As pessoas que disseram: eu quero ser perdoado. Eu não posso me salvar. Eu não sou bom o suficiente. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que essa religião que eu frequento não é suficiente. Eu preciso de algo mais. Eu preciso do seu perdão. E eu preciso da sua salvação, Senhor. Tu és a minha luz e a minha salvação, diz o salmista. É se você está vivo, meu querido, ou se você está morto. É se dentro do seu coração existe uma pulsão, se existe uma inclinação, um anelo, um desejo, um afeto por Deus que você não tinha antes. É se o seu coração vibra, faz canções para Deus, faz orações para Deus. É se você se preocupa com a sua vida em relação ao que você faz. É se você ganhou uma consciência em que você sabe que agora você precisa viver debaixo de uma outra consciência e não somente a sua. É que você agora sabe que Deus é bom, portanto você tem que viver em bondade. É que você presta atenção em Deus, é que você ama a Deus, é que você deseja a Deus. Mais do que qualquer coisa, mais do que ter mulher, mais do que ter homem, mais do que ter dinheiro, é que você deseja cumprir a vontade de Deus e você quer saber dessa vontade de Deus na sua vida. Jesus nos disse que Ele deu vida
por causa da sua cruz, estando a gente morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. Terceiro e último, pedir para o Lucas subir aqui, por favor. Terceiro e último. A morte de Jesus fala diante de Deus sobre nós. A morte de Jesus tem uma ação em nós, mas a morte de Jesus também tem uma ação diante do diabo, como está escrito Colossenses 2,15. Queria ler com vocês 3 textos aqui. Colossenses 2,15. E despojando os principados, é uma linguagem bíblica a respeito de espíritos do mal. E despojando os principados, despojar é tirar toda, é uma linguagem militar. É a linguagem militar. Que quando um rei, um exército lutava com outro exército, esse exército que vencia o outro exército, despojava, tirava todas as suas armas. Tirava todas as armas dos inimigos adversários, de maneira que eles ficaram sem nenhuma condição bélica de oferecer resistência. Eles estavam completamente desarmados, despojados. E sabe o que fazia ainda? Eles amarravam esses inimigos nas mãos, você já deve ter visto isso em filme, e colocavam eles em fileiras diante da cidade, demonstrando para todo mundo que aquele império, que aquele reino, que aquele governo, que aquele exército foi vencido. E não apenas vencido, eles ali estão completamente humilhados diante de todos. Aquele exército não só perdeu, mas ele perdeu também não somente a guerra, mas perdeu totalmente a sua força, porque a força de um exército é a sua arma. Ele tirou todas as armas, despojando os principados e as potestades. E o que fez? Publicamente os expôs ao desprezo. Aonde? Triunfando sobre eles na cruz. Aquele homem ensanguentado e humilhado naquela cruz está vencendo os principados e potestades. Não é dando soco no diabo, é se oferecendo como sacrifício. E tirando toda a força, todo o poder que o maligno tinha sobre nós, como nós lemos em Efésios. Que nós andávamos de acordo com os nossos pensamentos e fazíamos a vontade desses príncipes, dessas forças espirituais da maldade, que impede o ser humano de ser livre. Como eu já disse aqui para a igreja há alguns dias, o livre não é aquele que faz tudo o que quer. Uma pessoa não é livre porque ela faz tudo o que ela quer fazer. Um ser humano livre é aquele que consegue deixar de fazer o que quer. Quando é que um alcoólatra é livre? Não é quando ele diz, eu bebo quantas pingas, quantas cachaças eu quero. Ele diz, eu consigo, apesar de querer beber, eu consigo não beber. Eu consigo dizer não para os meus desejos. Eu consigo dizer não para a minha ira. Eu consigo dizer não para a minha raiva. Eu consigo dizer não para os meus desejos sexuais. Eu preciso dizer não para a minha violência. Eu consigo. Por quê? Porque agora eu estou livre. E não é assim que eu venci o diabo. Ninguém consegue vencer a Deus. Ninguém consegue vencer a si mesmo. E ninguém consegue vencer o maligno. Nós precisamos de um Salvador que lute por nós, que nos vença, que vai diante de Deus por nós, o intercessor, esse sumo sacerdote que vai diante de Deus, oferecendo o seu próprio sangue, a sua própria vida. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu tenho o poder de dar a minha vida e de voltar a reassumi-la. Esse bom pastor, esse Deus bom pastor, que diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e Jesus diz, eu sou esse bom pastor, porque eu dou a minha vida. E ele diz assim, ele despojou os principados e as potestades. Livro de ainda Colossenses 1,13, olha que maravilha esse texto, irmãos, olha que maravilha, 1,13.
Ele, vamos dizer a palavra ele? Mais forte, mais forte. Ele, só ele, ele quem? O Deus Criador, o Deus que se fez homem, que sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo forma humana. Ele nos libertou da onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Deus está fazendo isso na cruz, libertando cada cativeiro, libertando cada ser humano das garras do diabo. Mas olha esse livro de Hebreus capítulo 2,14, olha que maravilha, Hebreus 2,14. Olha, irmãos, visto pois que os filhos têm participação comum de carne, está falando da humanidade, de Deus se fez homem, os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Esse Deus igualmente participou, se formou um homem, deste também ele igualmente participou. Para quê, irmãos? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora nós podemos cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar em cima das tumbas e dos cemitérios, porque tragada foi a morte pela vitória. Nós podemos cantar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Porque a força da morte é o pecado. Mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo, Ele nos libertou desse que trazia pavor para nós. Agora nós não estamos mais em Cristo. Quando a gente recebe, a gente diz: eu quero esse perdão, eu quero esse amor, eu quero ser inundado dessa vida, eu quero uma nova existência, eu quero um caminhar novo, eu quero uma mentalidade nova, eu quero essa vida, eu quero essa relação com Deus. A Bíblia diz que na cruz de Jesus, agora nenhum poder diabólico tem a força de me amarrar, de me acorrentar, de me seduzir, de fazer meu coração ir para longe de Deus. Ele não tem mais essa força sobre nós. Agora o Espírito que age em nós, diferente do Espírito que estava agindo em Adão e Eva lá no jardim, falando para elas, ensinando-as a viver de fora, longe de Deus. Agora Jesus Cristo nos ensina que o Espírito que age em nós é o Espírito Santo de Deus. Quem fala ao nosso coração é o Espírito Santo. E quantas vezes você está indo para um caminho errado, de repente dentro de você um pensamento: você não pode fazer isso, para de fazer isso, sai desse lugar, não faça isso, volta lá, peça perdão de novo. O Espírito Santo agindo na sua vida, Espírito Santo agindo nos nossos corações, nos libertou. Agora é o Espírito de Deus que age em nós. Agora a voz que nós ouvimos não é mais a voz da serpente lá no jardim. Esse dragão que está lá no Apocalipse, esse anjo da maldade, esse espírito do mal, que atua nos filhos da desobediência, ele não age mais nas nossas vidas, porque agora a voz do nosso Pai é a voz que nós ouvimos. Ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora somos novas criaturas, e as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. A cruz do meu Salvador não é apenas uma correntinha bonita, como tem aqui o meu amigo Mateus, uma joia bonita, para ficar, Mateus, é Mateus mesmo, né? Davi, tá bom, Mateus, Davi, tudo mesmo sangue. Davi, da visão. Uma joia bonita que a gente coloca no peito, e nós cristãos protestantes, a gente coloca uma cruz vazia, porque a gente diz: ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está mais lá. Mas ele não é só um lembrete de uma joia vazia. Por isso nós ceamos, por isso nós nos alegramos. Eu me alegro em ti, e no Senhor direi que és meu Deus, Salvador, meu refúgio,
libertador, meu abrigo, torre forte, meu refúgio. Vamos dizer, tu és meu Deus? És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte do tempo, meu socorro vem de ti. Você viu as nossas canções de hoje? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Oh, morto para nos salvar. Quando você entrega a sua vida para Jesus, não é que você recebe uma religião, não é isso, não é. Nunca acredite que você tem que se tornar evangélico, uma religião evangélica. Não é mais. É voltar de volta para Deus, é olhar para Deus e falar, dizer, é meu Pai, o meu amado Pai, o Deus que viu a minha miséria, se interessou por mim. Eu não quero mais andar de acordo com a voz da serpente, eu quero andar com a voz do meu amado Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora, olha que maravilha isso, portanto agora, por que agora? Porque agora tem Jesus, portanto agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Portanto agora, já não há mais nenhuma condenação. Lembra do escrito de dívida que era contra nós? Que nos condenava? A morte de Jesus fez com que agora já não resta nenhumazinha condenação. Diz que o diabo se apresentou para Lutero com uma lista enorme assim de pecados do Lutero, esfregando na cara do Lutero as mentiras, os desejos errados, a sujeira do coração. E aí, Martinho Lutero, quando na sua mente dizia assim, não, você é um podre, você é um hipócrita, na sua mente você se xingando porque você cometeu algum pecado, não é você se esfolando como os monges, se flagelando, se martirizando, indo de joelho daqui até para sair sangue de você, numa forma de você demonstrar para Deus que você quer mudar, não é. É você confiando totalmente no sacrificado, dobrando sua alma e seu coração diante de Deus e reconhecendo, Senhor, é realmente Deus, eu ainda não sou o que haverei de ser. Eu me refugio totalmente na tua cruz, no teu sangue, me lava, me purifica, me limpa. E a Bíblia diz que Deus então é esse Deus que não tem nenhuma condenação. Romanos capítulo 5, 1, que texto lindo. Justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Justos. Não é que você é bom e justo, não foi você. É a graça, a bondade, o dom. Não vem de vós, é um dom que Deus pega aquilo que era de Cristo, aquilo que era próprio de Cristo, porque Jesus é o bom, é justo, e Deus pega o que era de Cristo, atribui a você, a mim, e pega o que era meu pecado, meus desejos, minhas inclinações, minhas maldades, todas as coisas que fiz de errado, tudo aquilo que pensei de errado, toda a minha culpa,
Deus pega tudo isso de mim e atribui a Cristo. De maneira que agora o culpado que precisa pagar a dívida, esse ser que está aqui, o justo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através da sua justiça fôssemos feitos filhos de Deus. Não tem como viver nesse mundo igual. Como é que eu vou trabalhar amanhã? Como alguém que está carregando um fardo pesado de culpa? Como é que eu vou trabalhar amanhã como um ser humano cheio de ódio dentro de mim? Não, eu recebi uma nova consciência. Eu sou filho da paz. Agora somos filhos da consolação, da bondade, do amor. Nós não somos daqueles que está dizendo o seguinte: você mereceu, então toma o prêmio. Não, nós somos daqueles da bondade, da segunda chance, da misericórdia, da amizade, do carinho. Eu converso com meu amigo baixinho, quase todo dia, meu amigo Leonardo que está ali. Mas o baixinho, que é mais antigo de Goiás, é o irmão que tem um abraço mais gostoso que eu já experimentei. Assim, um dos abraços, mas tem alguns na sua frente, baixinho. Mas esse rapaz, Deus tocou o coração desse moço. E a gente conversa sobre Jesus, a gente conversa sobre Deus. Ele fala, eu falo. E quando a gente abraça ele, parece que a gente está abraçando Jesus. Porque é algo diferente no coração de um ser humano que se entrega para Deus, irmão. É inexplicável. Que está tudo ruim para a sua vida. Tudo descaminhado, talvez, na sua vida. E você vem aqui domingo, ou lá na sua casa, ou lá no seu quarto, com aquela tonelada de problemas sobre você, sem chance de resolver. É você que dá conta de chegar lá no quarto, levantar as mãos e falar com Deus. E você chama... Você não chama ele de Deus. Você não chega, ó Deus, você chega, ó Pai. Ó meu Pai. Está pesado. Me ajuda. Me ensina. Me ilumina. Segura na minha mão. Toca no meu coração. E você sai de lá um homem, uma mulher, cheio de coisa, a hora que você sai do seu quarto, ninguém entende você. Como é que você consegue sorrir no meio da tribulação? Como é que você consegue perdoar aquela pessoa? Como é que você consegue dar a segunda chance de novo? Como é que você tem força para começar de novo? É porque agora eu e você somos novas criaturas. Que diferença tem a gente de qualquer outro ser humano? É que uns sabem e outros não. Porque a mesma bondade foi dada para todo mundo. É que alguns sabem, agarra, e deseja, e desfruta, e vai. A minha irmã Lane que está ali. Andou com Jesus, mas teve uma fase na vida dela que ela ia para a feira depois que a feira acabasse. Não sabia por que ela fazia isso, mas ela ia para a feira depois que a feira acabava. Para pegar os restos de tomate. Junto com os filhos. Os restos de cebola. Os restos de qualquer coisa que tivesse ali. Fazia isso em brincadeira para os meninos não ver. Para comer. Mas a gente ia para a igreja, minha irmã. Você poderia ver ela levantando, bailando diante de Deus, celebrando diante de Deus. E antes do marido dela se converter, perseguiu ela. Ela ia para a igreja e o marido não deixava ela entrar em casa. Eu ia fazer serenata para ele, ele não abria a porta nem a janela. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí você vê esse homem aqui hoje, adorando a Deus. Sabe por quê? Por causa da cruz. Jesus Cristo de Nazaré é a esperança deste mundo. A mensagem da cruz, por mais
dura que às vezes no começo ela mostra pra gente que a gente é incapaz, mas no final a gente fica com esse coração maravilhado, em delícias diante de Deus, em dizer: como é que pode um amor tão grande assim? Queria que você curvasse a sua cabeça agora aí onde você está, fechasse os seus olhos. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está vivo? Ou você está morto? Você é alguém que sabe coisas religiosas? Ou você está vivo? Você está vivo? O Espírito de Deus fala em você. O Espírito de Deus conversa com você. Age em você. Produz arrependimento em você. Está produzindo mudanças em você. Oh, querido, então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Mas se você ainda não tem essa certeza de que você se rendeu ao seu Criador, ao seu Deus, agora se arrependa dos seus pecados. Se volte para Jesus. Diga: Deus, eu quero essa nova consciência, essa vida nova para mim. Eu quero mudança na minha vida, nos meus valores. Quero que o Senhor mude os meus conceitos, a minha vida. Mas se você que talvez está andando com Deus, mas está andando longe, frio, não é que você perdeu a salvação, mas você pode nessa noite renovar o seu amor, sua fidelidade, sua lealdade e dizer: Senhor, como aquele filho pródigo. De vez em quando eu sou assim, um filho pródigo, um filho que quer andar longe do Senhor. Me perdoa, Senhor. Me traz de volta. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. Entregue a sua vida, fale com Deus agora. Fale com Deus, fale com Jesus. Fale com seu amado Salvador. Faça concertos espirituais com Ele. Oh, Jesus, renova nosso amor, nossa fé, nossa vida diante de Ti. Nos ensina a viver para o Senhor com corações quebrantados, humildes na Tua presença. Nos ensina a ser iguais a Jesus. Nos ensina a amar como Jesus, a viver como Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser bons amigos, boas amigas. Nos ensina, Salvador maravilhoso, Salvador bendito, Deus gracioso, Deus bondoso, nosso refúgio, nossa fortaleza. Em Ti, Senhor, em Ti somente nós nos alegramos. Em Ti somente nós colocamos a nossa confiança. Não em nós mesmos, mas no sacrifício da cruz de Jesus. Nós sabemos que foi por nós que o Senhor entregou sua vida. Vamos ficar de pé. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Produza em nós mudanças no coração, na alma, nos sentimentos. Aprofunda, Senhor, consciência na Tua presença, Jesus. Tu és um Deus tão poderoso, tão amoroso. Tu és o Deus que perdoa as nossas transgressões. Tu és o Deus que perdoa as nossas iniquidades. Tu és o Deus que nos restaura. Tu és o Deus que faz com que o órfão viva em família. Tu és o Deus dos fracos e dos oprimidos. Tu és o Deus dos pobres, dos necessitados. Tu és o Deus do abatido, do angustiado.
Tu és o Deus do aflito, Tu socorres a viúva e o estrangeiro. Tu és um Deus tão cheio de bondade e de misericórdia. Tu ultrapassas os prédios de reunião. Tu estás aonde está o quebrantado e o necessitado. Não há um que clame por Ti e o Senhor se coloque como um surdo. Não, em Cristo na cruz o Senhor estava desejando reconciliar consigo o mundo todo, não imputando os homens as tuas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação, para que através de Cristo nós pudéssemos dizer a cada pessoa: reconcilie com Deus, reconcilie com Deus, reconcilie com Deus. Essa é a palavra da igreja, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Essa é a palavra que o Senhor nos ordenou. Nós temos a palavra da reconciliação. Um Deus que hasteou bandeira branca. Um Deus que chama cada filho rebelde para o perdão. Um Deus que chama cada um de nós para a reconciliação. Um Deus que abraça a mulher. Um Deus que abraça o pecador, abraça o homem. Esse Deus bendito.